Logo depois do anúncio do absurdo Win600, que ficou mais absurdo ainda depois que Ambernic divulgou os preços, a Aintec anunciou o Lock Zero, a versão mais barata da linha Lock e que chega em alguns meses. O Lock Zero usa rigorosamente o mesmo socket do Win600 topo de linha, o Athlon Silver 3050E. A diferença é que lá o resto do aparelho foi terrivelmente mal pensado e esses erros a AIM não cometeu. Primeiro, o aparelho base em pré-order custa apenas $199, com os 4 GB de memória e o slot disponível para upgrades. Além disso, o aparelho tem L2 e R2 como gatilhos analógicos e suporte a cartão microSD, o que facilita lidar com o armazenamento do aparelho. O armazenamento, aliás, é composto por 64 GB eMMC, assim como a versão de entrada do Steam Deck, e há um slot M2 2230 disponível para o usuário. Há, ainda, para quem se importa, iluminação LED RGB em volta dos analógicos e na logomarca na tampa traseira do aparelho. Em nota adicional para os que não têm tanta segurança em comprar direto da fabricante, a Amazon e a AliExpress também venderão o aparelho no fim de 2022. O ajuste mais importante foi a adoção de Dual Channel. No início eles disseram que seriam 4 GB DDR4 2400 soldados na placa e um slot livre, ou seja, você poderia colocar mais 4 GB e ficar em Dual Channel, ou colocar mais que isso, por exemplo 8 GB, totalizando 12 GB e rodando em Flex Mode. Era possível adquirir mais memória diretamente da AIM, mas hoje eles deram uma atualização. Inicialmente, para as pre-orders desse mês de julho, resolveram adicionar os 4 GB no pacote básico, então você terá de cara 8 GB e Dual Channel disponível. Além disso, para reforçar a diferença de especificações, a AIM resolveu dar um microSD de 32 GB de brinde, o slot microSD havia ocupado. Claro que 32 GB não é uma quantidade absurda de armazenamento, mas, por exemplo, você pode ter uma quantidade enorme de jogos de sistemas mais antigos e reservar o eMMC e o SSD que você colocar para os jogos de PC que andam cada vez maiores. Explicando melhor a questão do Flex Mode e como ele escala, a questão é a seguinte: de menor performance para maior performance, a escala seria Single Channel, Flex Mode e Dual Channel. Enquanto a diferença entre Single Channel e Flex Mode é considerável, a diferença entre Flex Mode e Dual Channel é muito pequena ou até nula. Particularmente, entre uma configuração 4x4 em Dual e uma 4x8, eu optaria pelo Flex Mode, já que na prática, via de regra, ter mais memória disponível representa um ganho de desempenho maior do que a diferença pequena que se ganha com Dual Channel. Portanto, por pouco mais da metade do que a Ambernic vai cobrar pelo Win600 topo de linha, você poderá ter o Lock Zero em mãos. Mesmo considerando o preço normal de $249 do zero, não dá mais para pensar no Win600 como opção. Há ainda indicativos de que a AIM pode fazer um upgrade da CPU do Lock Zero para a Ryzen 3200U, mas teremos que esperar para ver se acontece. O 3200U ainda é uma CPU Zen Plus dual-core com 4 threads, mas o clock sobe para até 3.5 GHz e o clock da VH3 sobe para 1200 MHz. Claro que esse aumento de performance não sai impune, a bateria vai durar menos em casos de estresse do hardware, mas para ligar numa tela externa, ou mesmo para jogar conectado e subir as configurações do jogo, existe uma melhoria muito considerável. Nesse caso de adoção do 3200U, o Lock Zero, que já é muito superior ao Win600 simplesmente por ter sido configurado da forma correta, deixaria de representar uma invertida e a coisa toda vira um massacre. Ambernic ontem resolveu postar mais um vídeo de performance, novamente sem mostrar os dados de desempenho de 3 jogos de PC, GTA V, Need for Speed 2018 e Fallout 4. GTA V parece rodar em 30 quadros, a questão é que o vídeo é de um ambiente interno e não no mundo aberto. Por não termos as configurações do jogo, ele pode estar numa resolução menor que a nativa, o que não é muito aparente num vídeo de uma tela tão pequena. No caso de Need for Speed 2018, como vocês podem notar, roda mal. Acredito eu que, no máximo, 20 quadros. Quando é um jogo que exige mais do hardware, as limitações do Win600 começam a ficar ainda mais claras. E aqui, Fallout 4, um jogo já relativamente antigo. A taxa de quadros que não parece alcançar os 20 oscila demais e há alguns travamentos. Detalhe que, novamente, é um vídeo de gameplay em ambiente interno e não no mundo aberto. Se alguém te disser que o Win600 é um monstro, pelo amor de Deus, não acredite. Provavelmente ele não chega nem ao nível de gatinho.